Bom, coisa agora a na gente cabeça. vai ver uma reportagem, né, que vai traçar um paralelo entre as ciclovias brasileiras e americanas, né, Keila? É isso aí, é uma matéria super legal, você vai saber o que faz diferença nesses dois lugares que não tem nada de similares. E as ciclovias, infelizmente, também não são nada parecidas, olha só. Los Angeles é a segunda cidade mais populosa dos Estados Unidos. Mais do que qualquer outro lugar do mundo, foi construída para os automóveis. A maior parte dos habitantes usa o carro como meio principal de locomoção. Possui o maior sistema de vias expressas do mundo. São 1.080 quilômetros de estradas de alta velocidade, que cortam toda a região metropolitana. Mesmo com toda essa estrutura, a cidade não está livre do trânsito. O grande tráfego de veículos nos horários de pico fazem com que boa parte desse sistema esteja congestionado durante estes horários. O americano Greg mora a poucos minutos do centro de Los Angeles, mas diz estar isolado de todo o agito da cidade. Diz que prefere levar uma vida mais simples e tranquila e costuma usar o carro só em casos de extrema necessidade. Los Angeles é uma das cidades que tem mais carro. É uma média de 2 veículos por pessoa. Poucos têm o costume de ir para o trabalho de bicicleta, como é o caso de Greg, que é professor de tênis e faz questão de deixar o carro na garagem. Hoje nós vamos acompanhar o percurso que ele faz todos os dias para saber como que funciona aqui as leis de trânsito para os ciclistas. Vamos lá! Saímos da casa dele em direção à praia de Santa Mônica. Além da excelente sinalização para carros, pedestres e ciclistas, chama a atenção a educação dos motoristas, que só de verem as nossas bicicletas na rua, param o carro para a gente passar. Chegamos na quadra de tênis, onde Greg dá aula em 5 minutos. O amigo espanhol Fernando também escolheu morar aqui por causa da estrutura da cidade para as bicicletas. Ele diz que em Madrid isso não existe e o trânsito lá é muito intenso. Que aqui onde ele escolheu morar, ele consegue fazer tudo sem o carro. Com isso, garante ter muito mais qualidade de vida. Para mim, quando eu estudo, eu sempre leio sobre essas coisas. Vai ter problemas. Se você fica mais independente e mais com uma vida sustentável, você vai ficar fora desse sistema de dependência de petróleo. Então essa é uma coisa mais importante. E também psicologicamente, para sua mente, é completamente diferente. Então para mim, o futuro não é carros. Na ciclovia perto da praia, encontramos esse casal que diz estar indo almoçar de bicicleta, que costumam fazer isso para evitar de ficar sentados dentro do carro. Dizem que assim respiram um ar puro, fazem uma atividade e costumam se divertir e conseguem interagir mais com as pessoas nas ruas. Use our bikes a lot out here, especially with the price of gas. It's over $4 a gallon right now. Way more enjoyable. Rather do 4 or 5 hours on this than 4 or 5 hours in the car, you know? It's good. Se você tem pouco disciplina, você pode curtir uma vida muito boa. Também, viu, ninguém vai ficar gordo. Mesmo com toda essa estrutura, ainda assim acontecem alguns acidentes. E por isso, a cidade acaba de aprovar uma lei pioneira que protege os ciclistas contra o assédio dos motoristas. Além de construir mais de 300 quilômetros de novas rotas de bicicletas a cada 5 anos, a lei exige que o motorista fique pelo menos 1 metro de distância. Michel, do Planejamento de Transporte, diz que ainda existe um novo plano para pintar as ciclovias de verde, para dar mais destaque e, com isso, evitar mais acidentes. Queria cuidar e criar uma sociedade mais carinhosa por tudo. Minha percepção é que todo mundo fica esperando para alguém fazer para eles lá, ou tomar conta. Acho que vocês, cada pessoa individual. Nossa. Beijão. Tchau, tchau. Luciana Franchini, de Los Angeles, para o programa Manhã Maior. Aqui em São Paulo, a situação do ciclista ainda é bastante complicada.
E para provar isso, vamos andar pelas ruas da cidade com dois especialistas no assunto. O Albert, que é advogado e há 7 anos usa a bicicleta como principal meio de transporte, e o Tiago, que é diretor da Ciclocidade, uma organização que visa não só conscientizar os ciclistas, como toda a sociedade e a classe política para a importância desse meio de transporte numa cidade cada vez mais caótica pelo trânsito. Agora, nós vamos andar aqui pela Zona Sul para saber, na prática, se os motoristas respeitam as leis e, principalmente, os ciclistas. Vamos lá, pessoal? Já de cara, uma dificuldade. A Faria Lima, uma das mais movimentadas da Zona Sul de São Paulo. Aqui não existe sinalização para os ciclistas, que para chegar à ciclorrota, onde existe toda uma orientação para os ciclistas, é necessário enfrentar o trânsito de uma cidade grande. E aí fica difícil, né? Aqui é um lugar onde a gente tem a ciclofaixa de lazer aos domingos, né? Ela está pintada ali do outro lado da rua. Então seria um lugar para a gente transformar essa ciclofaixa de lazer em uma ciclovia. Colocar o ciclista ali tendo não só preferência, mas a segurança de um espaço reservado para ele. Era só transformar aquela faixa ali numa ciclovia, alargar o canteiro central, o ciclista estava mais confortável aqui. O ciclista ele tem preferência na rua, em todos os 17 mil quilômetros de ruas que a gente tem em São Paulo, a preferência é do ciclista. Isso significa que o motorista deve dar prioridade ao ciclista e não tratar ele como se ele fosse um invasor das ruas, né, que é o que a gente acaba tendo. Imagine você de bicicleta cruzar a Avenida Bandeirantes no horário de pico. É o que nós estamos fazendo agora. Para muitos uma surpresa, mas para os ciclistas isso deveria ser habitual, né? Isso é habitual. A gente não anda pela Bandeirantes, mas a gente cruza a Bandeirantes muitas vezes, né? A lei diz o seguinte: a distância entre o motorista e o ciclista deve ser de 1,5 m, é isso? Exatamente, 1,5 m de distância no mínimo. Caso o motorista tenha que mudar de faixa, ele muda de faixa ou então aguarda o ciclista atrás. Mas isso serve simplesmente para preservar a vida, para que o motorista não se torne autor de um homicídio. Mais um ciclista. Está indo trabalhar ou está indo para a escola? Trabalhando. Trabalha de bicicleta direto? Direto. Sempre? E nunca aconteceu nada com você? Agora, os motoristas respeitam a bicicleta? Não. Não respeitam. É difícil ainda? É difícil. É difícil. Para você ainda é meio complicado andar de bicicleta aqui. Principalmente no caso dele, que está levando aí, só com uma mão, levando ali o material. Você anda quantos quilômetros de bicicleta? Não sei. Muito. Quer dizer, se houvesse a conscientização dos motoristas, a situação ficaria mais fácil. Tá certo, vai trabalhar de bicicleta, que coisa legal, né? Isso é comum, a gente vê isso direto, né? Bastante Cada vez comum. mais o ciclista está ganhando as ruas da cidade. Bastante comum. Segundo tem uma pesquisa do metrô que foi feita no ano passado, que 70% dos deslocamentos de bicicleta são feitos por pessoas que estão indo trabalhar. Aqui é um trecho interessante, a rua é íngreme e é preciso esforço do ciclista e paciência do motorista, porque é uma rua de mão só, mesmo sinalizada. Olha só, o motorista fica atrás. É lógico que com a presença da reportagem, muitos não abusam, mas geralmente não é assim, o pessoal vem para cima. Até então, acontece às vezes, né? Mais apressadinhos. E aí que vem o perigo, né? Porque olha só, mesmo com a sinalização, é difícil. Mais um, não tem paciência. Passou no sinal vermelho. Na contramão e no sinal vermelho, que coisa. Quer dizer, é a cultura que precisa ser mudada, né? O motorista ainda não tem essa consciência de que a bicicleta é um meio de transporte e tem prioridade na rua. A gente está com uma influência há muito tempo, né, essa cultura do automóvel, né? Eles são donos da rua. Então, quando vê alguém diferente, algum veículo que está ocupando o espaço deles, é comum, às vezes, acontecer disso, né? E nós estamos na ciclorrota, são 14 quilômetros de vias sinalizadas para que motoristas como esses que estão atrás da gente tenham consciência que esse espaço
demarcado com essa bicicleta aqui, ó, é de uso também do ciclista. Aqui uma situação crítica, Alexandre Dumas, só essa mão, ela serve como a ciclorrota. Carros estacionados impedem que o ciclista chegue mais próximo da calçada. Por isso, ele tem que andar exatamente quase no meio da rua. E aí os carros atrás ou passam ou ficam exatamente como estão fazendo agora, olha só. Abriu um espacinho, vai, mas aí vem o perigo. Quando o ciclista vem para cá, ou ele vai na contramão, olha só, para passar não tem a paciência, né? Ou o ciclista corre o risco de bater no carro. Aqui não tem carro estacionado, dá para ir. Mas já na frente tem um parado aqui, ó. E no chão, Paulão vai mostrando. Mostra aí, Paulão, aí, ó. A faixa de ciclovia e o carro parado. A bicicleta não tem para onde ir, na calçada é proibido. Motorista na contramão, que coisa, hein? É uma realidade de uma cidade grande como São Paulo que ainda não tem uma política específica para os ciclistas. Aqui é tudo na base da confiança. O motorista, principalmente, ainda não está consciente de que esse espaço é também do ciclista. E aí é andar com uma certa apreensão. Assim como nós, olha só, outros ciclistas vão correndo o mesmo risco. Olha o busão. Quer dizer, parar ao lado de um busão como esse tem que ter coragem, né? Olha lá, tá falando, pra lá? Eu tenho que ir pra lá? Ah, eu tenho que ir pra lá, mostrando, olha lá. Mas aqui é nosso também. É, tá vendo? Ó? Motorista profissional do trânsito não tem a consciência, tá mandando a gente ir pra calçada. Que coisa isso, hein? Isso é muito comum, viu, Ed? Esses profissionais de trânsito, assim, motoristas, realmente, são os que mais nos afligem, assim, sabe? E aí é difícil, né? Mas tem que passar o dia inteiro no trânsito, estressado, sabe? Até dá pra entender porque eles estão a reação deles, né? Mas o trânsito tá parado aqui também, não tem pra onde ir. Passar, não tem pra onde fugir, né? É, e pra ele, né, o motorista, mostra lá, Paulão. É lá, né? Pra lá. Ele não sabe ainda, deveria saber, porque é profissional, né? Eu dou preferência à vida, tá escrito ali, ó. É, dá preferência à vida, mas a vida dele. Porque tá apontando pra nós, ciclistas, irmos exatamente pra calçada, onde pela lei é proibido. Ou seja, numa cidade como São Paulo, ciclista ainda não tem vez. Basta ir para ele passar, senão a gente morre. Vai com Deus, motorista, vai. Sabia que faz umas 3 semanas essa via passou por uma modificação. Você sabe qual foi? Não sei. Não tem ideia? Não tenho ideia. Aqui agora é rota de bicicleta também. Ah, sim, eu vi o desenho agora. Mas não sabia para que significava, querido? Não sabia. Tinha ideia que aqui também é prioridade de bicicleta? Não. Porque tem alguns lugares que é assim, tem prioridade, né, final de semana, essas coisas, então tem placa indicando. Aqui é para sempre agora. Como é que você vê esse convívio com os... É difícil? É difícil, né? É difícil, até para motocicleta é difícil, imagina para bicicleta, né? Você acha que o motorista está consciente para respeitar o ciclista ou não? Ah, tem que se adaptar, né? Porque hoje a cidade aqui tá meio complicada, né? Todo mundo correndo para lá e para cá, né? Esse convívio vai ser difícil, você acha? É, vai de adaptação, né? Vai de adaptação. Eu ando de bicicleta, entendeu? Só que eu moro na Zona Sul, sentido Tapiceri, que lá não existe isso. Ninguém respeita, cadeira filho ali é maior perigo. Estado de Tapicerica não tem como, porque tem corredor de ônibus, tem lotação. Fica difícil de você andar. Falta conscientização. Ah, claro que falta. O que falta para esse convívio realmente ser o melhor possível? Falta as pessoas entenderem que a bicicleta tem o direito de estar na rua, falta a gente ter mais infraestrutura de ciclovia, ciclofaixas na cidade e falta punição para quem desrespeita a lei. Essas 3 coisas ajudariam muito. 7 anos andando na cidade, ou seja, cada vez mais complicado, mas a insistência ainda vale a pena. Desistir da bicicleta jamais. Jamais. Acho que a gente está num momento crucial, assim, de uma mudança de comportamento, sabe? Acho que tudo leva a isso. Apesar dessas dificuldades que a gente viu hoje e tudo mais, acho que a gente tem fé que isso vai mudar, vai melhorar bastante, acho, esse nosso convívio aqui com os carros e com as motos e os ônibus. É um momento importante e isso está acontecendo. É uma diferença gritante, né? Gritante de uma cidade para outra, mas é porque, infelizmente, né, Dani, São Paulo ainda não tem mesmo a estrutura
para que nós possamos andar de bicicleta com maior frequência. Em contrapartida, também tem uma certa falta de educação aí dos motoristas que não têm muita paciência. Certeza, né? É porque o trânsito é muito complicado e tudo. Caótico, daí, né? Daí então você vê acaba tendo essa dificuldade. Mas é complicado, né? Você vê São Paulo, você vê que hoje é tão fácil de você comprar um carro, você divide não sei quantas vezes. E é por causa disso que o trânsito está desse jeito. Exatamente, né? O transporte não é bom, né? Você vê que direto tem greve, aquela coisa, aquela loucura, a gente vê. E a cidade não foi preparada, né? A cidade ela não foi planejada, né? Que nem, por exemplo, Brasília. Você vai em Brasília, as ruas são largas, você tem as ciclovias. São Paulo é muito diferente, né? É verdade. Esse crescimento desordenado fez com que muita gente não tivesse espaço suficiente, como não tem mesmo de bicicletas, infelizmente. A gente espera que com a criação dessas ciclovias novas, lá na Marginal Pinheiros, quem conhece São Paulo sabe disso, tem uma ciclovia que está ficando muito bonita e muito boa. Se ela se esse trabalho se estender pela cidade, daí pode ser que devagar... Há uma possibilidade, né? É, pequena e a longo prazo, na minha opinião. Vamos esperar, vamos acompanhar, né, esse desenvolvimento, se vai ter ou não, né? É verdade.